Socorro, apareceu um pouco. Ó, Apareceu alguma coisa aqui. tá filmando. Tá, né? Tá. Apareceu aqui pra mim, pelo menos. Tá aqui, REC. Aqui também. Fechou. Vamos lá. Então, esse é o nosso trabalho do nosso grupo, trabalho de conclusão de curso, nosso TCC, e a gente escolheu como tema os benefícios do treinamento resistido em idosos com sarcopenia e osteopenia. Meu nome é Gleison, aí se vocês quiserem se apresentar também, acho que é rapidinho, só para a gente se apresentar. Meu nome é Henrique. Meu Girlene. Meu é Luísa. Isso. A gente vai dar continuidade agora aos tópicos aqui do slide. Aí o resumo. Tá, como eu tinha falado antes, meu nome é Henrique, né? E no resumo aqui a gente vai falar um pouco sobre a parte mais inicial do trabalho, tá? Beleza? A gente tem uma procura muito grande hoje em dia com a questão da saúde, né? Tendo em vista que a gente teve a pandemia agora, e na pandemia, pós-pandemia, a gente começou a ter uma busca maior, né? Principalmente do público de 60 anos. E os públicos que foram procurando mais isso foram os públicos mais tinham algum tipo de comorbidade também e algum tipo de acho que me embolei, né? Não, sem problema. Algum tipo de calma aí que eu tô um pouquinho nervoso, gente. De doença, né? Ficou muito em casa, acho que tudo foi rapidinho, que eu me motivo, perdi né? aqui, né? Dá uma reformulada e volta de novo aí, gente. Peraí, Rapidinho. vamos lá. Ok. Como é que faz? É para parar de gravar e gravar de novo? Não, na verdade Não, é depois só eu corto, não tem problema. De novo, ele corta. Ah, ok. Eu só tenho que ter certeza que tá gravando, porque imagina a gente Tá gravando, apresentar tá gravando. tudo e depois, né? Não, tá gravando. Tá gravando aqui. Tá gravando, né? Vamos lá, vou colocar aqui de novo, hein? Sem problema, galera. Depois eu corto, se for necessário. Vamos lá. Meu nome é Gleison, né? E aqui o nosso grupo, a gente escolheu como tema benefícios do treinamento resistido em idosos com sarcopenia e osteopenia, como tema do nosso trabalho de TCC, né? Da conclusão do curso de bacharelado em educação física. E durante essa apresentação a gente vai falar um pouquinho do que conta esse trabalho, do que a gente pesquisou. Um resumo. Meu nome é Henrique, né? E eu vou falar um pouquinho sobre o resumo aqui. No caso, no resumo, a gente vai dar uma introdução bem rápida sobre a ideia do que o... Cara, eu tô viajando na parada do resumo. Reformula aí de novo, Gleison. Deixa eu ver Foi aqui, mal. peraí. Não, acho que só fala assim, como ele falou, o resumo Tô do lendo o nosso resumo trabalho, aqui ele e aí eu se... acabo ficando meio perdido, entendeu? Não, só fala assim que o nosso trabalho, ele constitui, né, dos benefícios do treinamento resistido, a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício, sobre a doença, sobre o público idoso, e ao longo ao longo da apresentação a gente vai contando um pouquinho. Coisa bem básica, assim. Vamos lá. Tô tentando encher linguiça e acabo me perdendo. Não, tranquilo. Meu nome é Gleison e nosso trabalho é os benefícios do treinamento resistido em idosos com sarcopenia e osteopenia. Esse é o nosso trabalho de TCC, né, do curso de bacharelado em educação física, e ao longo da nossa apresentação a gente vai falar um pouquinho desse tema, do que a gente pesquisou. Meu nome é Henrique, eu vou falar um pouco sobre o resumo aqui. No trabalho a gente teve a parte bem dividida, tá? O Gleison falou sobre a introdução, a Gi vai falar um pouquinho sobre o público idoso, né, Gi? Envelhecimento, né? E a Luísa vai falar um pouquinho sobre a questão da sarcopenia e a osteopenia, certo? Eu acho que é o contrário. Contrário, né? Me perdi. Vai dar certo. Peraí. Vai dar certo. Calma. Vai, de novo, Vamos. Gleison. Não, é só você falar que a gente vai apresentar os benefícios. Não
Não precisa ficar Não pensando não muito, não. falar demais, não. Hã? Não precisa falar demais, não, né? Não, é uma coisa bem sucinta, assim, bem tranquilo. Vamos lá. Meu nome é Gleison e esse é o nosso trabalho de TCC, de conclusão de curso, do curso de bacharelado em Educação Física, e o nosso tema escolhido é os benefícios do treinamento resistido em idosos com sarcopenia e osteopenia. E durante a nossa apresentação a gente vai contar um pouquinho sobre os tópicos, sobre o que a gente pesquisou sobre esse tema, sobre esse trabalho. Meu nome é Henrique, né? E aí hoje a gente tem uma busca muito grande dos idosos pela saúde, né? E principalmente esses idosos que têm sarcopenia e osteopenia, né? Por isso a gente buscou aí, tá pesquisando, tá se aprofundando um pouco nesse assunto. E aí a gente vai dar uma introdução agora falando sobre o porquê, né, dessa pesquisa, né, e os benefícios do treinamento resistido com os idosos de sarcopenia e osteopenia. E a introdução, para começar a nossa apresentação do trabalho, a gente reuniu, né, várias informações para a escolha do tema. Então, atualmente, eu acho que essa faixa etária do público idoso, ela está muito em alta. Então, a gente está percebendo que tem várias áreas, né, vários cuidados que estão surgindo, tecnologia, né, que cuida desse público, dessa faixa etária. E existem algumas doenças, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, que é principalmente a sarcopenia e a osteopenia, que são patologias físicas, né, que é a diminuição da massa muscular, diminuição da massa óssea, que acomete esse público. E ao longo também do trabalho vamos falar, né, relacionado ao treinamento resistido e como essa prática, um idoso que ele pratica o exercício, pratica a atividade, como isso é benéfico para ele, tanto na prevenção como no tratamento, né, para a gente tirar um pouco a questão dos fármacos, dos remédios, que nessa idade também é, digamos, mais fácil, né, um idoso ele se utilizar de remédios ao invés de fazer uma atividade física. Objetivo. Vou falar um pouquinho do objetivo. Meu nome é Girlene, tá? Então, o nosso trabalho, ele tem como objetivo apresentar e identificar os principais benefícios do trabalho, desculpa, do treinamento resistido, né? Que é o treinamento de força, para os idosos, né? Então, esse benefício de trabalho resistido, eita, me perdi total. Meu Deus. Tem como cortar esse... Tem que Sim, botar depois tudo eu de novo. edito, fica tranquilo. Tá, vamos lá. Vamos voltar tudo de novo, certo? Vou falar meu nome e vou voltar. Todos nós. Eu acho que o Gleison é o único que está preparado. Gente, O eu povo vai acho ter- que o povo vai a ter nossa trabalho. reunião ela termina em 10 minutos, Deus porque a Deus. gente já está usando o tempo do Zoom. Vamos lá. Eu vou falar de novo, tá, Gleison? Tá ótimo. Pode? Pode. Vou falar, tá? Então, vou falar um pouquinho do objetivo, né? O nosso trabalho, ele tem como objetivo apresentar e identificar, né, os principais benefícios que o treinamento resistido, que é o treinamento de força, né, pode trazer para os idosos que apresentam indícios de sarcopenia e osteopenia, tá? Que é a perca, né, da massa óssea devido ao processo de envelhecimento. Tá joia? Ótimo, Gi. Metodologia da Lu. Oi, eu sou a Luísa, vou falar um pouquinho, né, da metodologia do nosso trabalho, né? Nossa metodologia foi, né, uma revisão de literatura, né, onde a gente fez releituras, né, de outros artigos, de outras discussões de autores, né, que já estavam falando desse mesmo assunto, né, que é, né, os benefícios, a significância que esse treinamento resistido pode ter nesses idosos aí que têm a sarcopenia ou a osteopenia ou os dois, né, que estão muito ligados um ao outro. Isso. Tá bom? A gente teve como fontes aí de informação sites, né, como o Google Acadêmico, né, da onde a gente tirou muito artigo científico, né, achou aí muitas revistas científicas, sites também como o Cielo, né, o PubMed, né, todos sendo usados artigos ali depois de 2015, né, o que mostra que é uma coisa recente, né, que são estudos recentes. Então, né, foi isso que a gente utilizou para concluir o nosso trabalho.
Agora eu vou falar um pouquinho, né, do público idoso e do envelhecimento, né, esse processo aí que todos os seres humanos passam, né? É uma importante fase da vida, né? Ela começa ali dos 60 anos e continua até o fim da vida desse ser. E é um público que vem crescendo nos últimos anos, né? A gente nota, assim, uma vontade mesmo de diminuir, né, de desacelerar, na verdade, esse processo de envelhecimento, né, para ter mais qualidade de vida e por uma maior quantidade de tempo. Isso aí, Lu. Desculpa. É isso. Agora dá um pouquinho da sarcopenia e osteopenia, Gi. Então, vou falar do objetivo, não é? Ou do objetivo não, dos benefícios. Isso, o que é essas duas doenças, assim, principais? Certo. Então, quais os benefícios, né, que o treinamento resistido, que é o treinamento de força, popularmente falando, né, traz para o idoso, né? Porque é o seguinte, a sarcopenia e a osteopenia é a diminuição da força muscular, certo? Que causa autonomia funcional aos idosos, que é a caminhada, diminuição de força, certo? Então, com isso, ocorrem as fraturas deles, né? Então, esse treinamento de força, que é o treinamento resistido, né, popularmente falando, ele traz esses benefícios, né, para os idosos, certo? Que ele vai estimular a força, né? Então, o corpo ele vai perceber, né, esse novo estímulo, né? Então, que ele necessita para manter a homeostase no organismo, certo? Isso aí, Gi. Agora um pouquinho do treinamento resistido nesse público em geral. Então, no caso do treinamento resistido, a gente precisa entender o que é o treinamento resistido, né? O treinamento resistido nada mais é do que um treino contra a resistência, né? A gente conhece popularmente aí, muitas vezes como musculação, tá? Trazendo alguns benefícios, né? Melhora de tônus muscular, né? Capacidade motora melhorada, de equilíbrio, cognitiva e fisiológica, tá? Isso é importante ser ressaltado aqui. Tendo em vista que o idoso, ao longo da vida dele, né, ele vai tendo uma disfunção, e com essa disfunção, ele acaba perdendo a capacidade de fazer algumas atividades diárias, né? E o treinamento resistido, tendo como base, ele acaba ajudando a diminuir essa perda, facilitando o idoso a ter uma caminhada melhor, a ter a parte cognitiva melhor, mais trabalhada, né? Dependendo de alguns idosos aí, eles acabam atrasando bastante o agravo dessa doença, né? No treinamento Henrique, desculpa te interromper, só por conta, falta acho que 3 minutos para encerrar, porque senão acho que o Zoom vai cortar. Pode seguir? Não, aí tudo bem. Aí, eu ia falar não, eu ia só passar para você. Passar a bola para você. Vou falar um pouquinho... Mas é isso, eu acho. Não, desculpa. Vai lá. Eu ia falar um pouquinho dos Pode falar. benefícios do treinamento resistido em idosos com sarcopenia e osteopenia. Então, falando de uma maneira mais específica agora, né? Diferentemente de outras modalidades, de outros tipos de treinamento, eu acho que focando no treinamento de força mesmo, ele é muito importante para esses indivíduos, porque é com esse treinamento que o idoso que está nesse estágio de perda de tecido, perda de massa óssea, mais fragilidade, riscos, né, de queda. Então o idoso ele tropeça bastante, ele tem bastante risco de queda. Então nesse contexto que é muito importante essa prática, porque é com o treinamento de força que esse idoso ele vai se adaptar, a capacidade física vai ser devolvida, né, gradativamente para esse idoso, o que vai diminuir, prevenir ou até mesmo em alguns casos até ser reconstituída essa massa muscular, essa massa óssea, dando para esse idoso, né, uma composição corporal maior. Então, e com isso, né, todos nós já sabemos, né, que vem qualidade de vida, vem um dia a dia melhor, que aí com uma composição mais forte, traz segurança, traz autoestima. Então, além dos benefícios mais físicos, né, que é o treinamento resistido traz, a gente não pode excluir os outros tipos de benefícios. São os psicológicos, os benefícios sociais.
que o idoso também vai sentir praticando esse treinamento de musculação, né? Mais popularmente dito, né? O treinamento resistido é o treinamento de musculação. Então, foi mais esse tema que a gente pesquisou, então tem mais detalhes no nosso material teórico, então que a gente conseguiu desmembrar melhor, que a gente conseguiu dar mais explicações na nossa parte teórica. E agora a gente vai fazer uma conclusão, vou falar já para encerrar minha parte, eu concluo com esse trabalho que, particularmente para mim, né, isso é um público que ele necessita bastante de cuidados, né, então o envelhecimento ele deve ser visto de uma maneira diferente, sem exclusão, sem preconceito, e nos dias que a gente está vivendo, né, os dias atuais, a gente tem muito recurso, que a gente consegue dar para esse idoso uma vida melhor, né, por mais que ele esteja perdendo, tanto fisicamente quanto mentalmente, está ali várias mudanças ocorrendo, eu acho que com os recursos que a gente tem, principalmente da musculação, da atividade física, a gente consegue retardar essas doenças, né, que acometem eles nessa fase da vida. Aí, meninos, podem falar. Importante você ter falado aí, no trabalho que a gente fez, né, a gente teve que estudar bastante, ler bastante artigo, então a gente vê que tem muitos artigos falando sobre doenças, não só a sarcopenia, a osteopenia, mas também sobre idosos com diabetes tipo 2, idosos com osteoporose, com até Alzheimer também. Você vê que a atividade física, né, o treinamento resistido aí no caso, ele é um grande aliado do idoso, né? Meninos, a gente tem 1 minuto, tá aparecendo aqui, vai quase repetindo o que acabar, você vai falou encerrar aí, quase o treinamento a resistido é videochamada. nosso amigo. Vai, Gi, manda braba. Então, até como o Gleison falou e o Henrique, também com essa pesquisa eu percebi que também tem a osteoporose, a sarcopenia a sarcopenia e a osteopenia. No caso, com treinamento resistido, a qualidade de vida do idoso, como um psicológico, então, assim, faz total diferença ele ter essa socialização com os demais, né? Físico, mental, e é isso. Lu, só falta você para a gente encerrar, que tá quase acabando. Ai, Bom, Jesus! pessoal, resumindo, né? Acho que todo mundo já falou bastante aí. É isso, né? A gente garantir, né, como profissional e no futuro, educador físico, né, esse trabalho acho que mostrou importância para a gente, né, que é o idoso na sociedade, e, né, como a gente pode atuar com eles, não só com o exercício resistido, mas outras formas de trabalho também, né, para ajudar eles a melhorarem aí, né, a qualidade de vida deles. Aí. É isso. Gente, muito obrigado. Vai encerrar, Muito tá quase obrigada. encerrando, falta segundos.